Olá a todos, eu tenho feito uma série de vídeos sobre tratamento das perturbações de ansiedade, nomeadamente fobias específicas, sobretudo através da terapia de exposição com realidade virtual. Já fiz sobre medo de falar em público, sobre medo de conduzir e medo de andar de avião. E hoje vou falar sobre a questão da zoofobia, ou seja, o medo de animais, o medo desproporcional de certos animais. A lógica nas perturbações de ansiedade é basicamente sempre a mesma, ou seja, há um sistema básico, biológico e psicológico de detecção e resposta à ameaça que no fundo fica hipersensibilizado e que reage a estímulos de uma forma excessiva, causando sofrimento e prejuízo significativo à vida da pessoa. O medo de animais não é absolutamente, como é que eu ia dizer, não é um medo irracional ou totalmente irracional, mas quando ele é desproporcionado e quando causa sofrimento significativo e interfere com a vida da pessoa, naturalmente nós damos o nome de perturbação da ansiedade, no caso específico, fobia específica, a chamada zoofobia. O que é que acontece nessa zoofobia e como é que funciona esse ciclo? Portanto, o ciclo tem a questão do evitamento, a pessoa tende a evitar a situação temida. Por essa via existe aquilo que dizemos ou a que nos referimos nós psicólogos, que é o reforço negativo. Evita-se esse estímulo aversivo, a pessoa diminui a ansiedade e isso vai passando a ser uma aprendizagem condicionada. E depois é necessário expor a pessoa à situação temida, mas voltamos sempre à mesma questão, que é uma das lacunas que eu sempre senti na minha prática clínica é: e agora, no momento da exposição, como é que a fazemos se ela não é prática de ser feita? Se ela não é passível de ser feita com facilidade? Só através da imaginação ou métodos ou técnicas parecidas, como o caso da hipnose, estamos muito dependentes da imaginação do paciente, da capacidade imagética e mnésica do paciente. E muitas vezes a pessoa não tem essa capacidade ou não é suficiente para experienciar o estímulo fóbico de uma maneira que seja minimamente intensa para produzir mudança, para produzir nova aprendizagem, para produzir a superação da perturbação de ansiedade. Okay? E, portanto, a terapia de exposição com realidade virtual surge dessa lacuna. Há uma grande lacuna no tratamento psicológico, que é a questão da exposição. E termos no consultório forma de expor a pessoa à situação temida é algo revolucionário. Da forma imersiva que a realidade virtual permite, é uma coisa de facto que considero revolucionária em termos do tratamento. Pronto. Depois vou-vos falar um pouco sobre o processo terapêutico. A ideia que vos tenho transmitido, que é aquela que é essencial, tem a ver com a construção de uma hierarquia do medo, desde do medo menos complicado até ao medo mais complicado. Ou seja, imaginem que a pessoa tem medo de aves, por exemplo. Provavelmente os primeiros passos terão mais a ver com ver ou ouvir a ave à distância e depois progressivamente a pessoa ir se aproximando, usando os tais óculos de realidade virtual, do estímulo até à altura em que o estímulo está próximo de si, que o experiencia do modo mais intenso ou mais próximo, e essa hierarquia é um passo essencial que nós psicólogos clínicos devemos fazer para preparar o tratamento. Okay? Claro que há objeções comuns, se a pessoa vai aguentar, se não vai aguentar, se vai conseguir lidar com o estímulo fóbico, e por isso mesmo é que a exposição é hierárquica e antes ou em paralelo se vão ensinando técnicas de enfrentamento, nomeadamente relaxamento, nomeadamente a respiração diafragmática, nomeadamente a reestruturação de pensamentos ou crenças negativas que vão ajudar a pessoa a contrapor à situação fóbica quando ela surge. Pronto. O acompanhamento clínico é permanente, é interativo. Uma coisa que tenho explicado é que a terapia de exposição com realidade virtual é conhecida por este nome, mas não se trata de uma terapia, trata-se de uma ferramenta que ajuda ao tratamento psicológico. Essa é uma distinção que eu tenho procurado que fique clara porque é bastante importante. O psicólogo está sempre presente ao lado da pessoa e vai interagindo com a pessoa no sentido de perceber o seu grau de desconforto, anotar pensamentos e sentimentos que a pessoa vai tendo durante a situação, ajudando, apoiando,
a pessoa durante a exposição e, obviamente, controlando o processo, o software clínico, os óculos de realidade virtual, controlando todo esse aparato clínico que vai ajudar a pessoa na exposição. Eu não disse, mas tenho neste momento capacidade de tratar dificuldades relacionadas com medo de aves, roedores, insetos, cães. Portanto, é os que me estou a lembrar assim de repente que consigo com facilidade tratar. Até mesmo outro tipo de, por exemplo, cobras. Portanto, esse tipo de animal que descrevi, eu tenho capacidade de tratar essa fobia específica. Que pode ser uma fobia específica, mas às vezes essas dificuldades podem surgir no âmbito de uma perturbação de ansiedade mais ampla, o caso da perturbação de pânico, por exemplo. Mas eu estou a cingir-me à questão da fobia específica, no caso das pessoas que têm só mesmo essa dificuldade, mas explicar que quem tem outras dificuldades também pode ser ajudado nestas dificuldades em particular através deste tipo de técnica. O horizonte temporal da terapia são 6 ou 8 sessões, ou seja, nesse espaço de tempo é de esperar que o efeito terapêutico se possa ver e que se possa, se possível, tentar transpor os ganhos terapêuticos para a situação em vivo, para a realidade. Tá? O tratamento é compatível com o uso de medicação, evidentemente, muitas vezes até é desejável, se a pessoa já estiver medicada por este ou outro motivo, a medicação, a psicofarmacologia pode ajudar e ter um efeito sinergético com o tratamento psicológico. E, portanto, basicamente era esta a informação que tinha para vos dar. Dizer-vos que se têm dificuldades deste tipo que descrevi, zoofobia, medo desproporcional de certos animais, que há uma forma inovadora de os tratar e que, no fundo, corrige a dificuldade que existia, que era na fase da exposição, estávamos muito dependentes ou da imaginação ou da exposição in vivo, o que criava grandes dificuldades quando a pessoa não tem capacidade imagética ou não consegue trazer à sua mente de uma maneira intensa o estímulo, ou então, quando a exposição in vivo não é prática, temos um problema. E é este problema que este tipo de técnica vem, no fundo, solucionar. Portanto, se têm ou sofrem de algum problema deste tipo, ou têm alguém próximo de vós que necessite de ajuda quanto a este tipo de quadro psicopatológico, basta simplesmente consultarem o link que vos vou deixar na descrição e podem obter mais informação sobre este tratamento e estão à vontade para me contactar. Eu trabalho na cidade do Porto, portanto, no meu site estão todos os meus contactos. O site, portanto, essa hiperligação vou colocar na descrição, onde podem perceber onde é que eu trabalho, como é que eu trabalho, estão lá todos os pormenores desta técnica e deste tipo de tratamento inovador para as perturbações de ansiedade. Obrigado.